A Alane eliminada num paredão acirrado, né, Voz do Além? São as últimas emoções do Big Brother Brasil. Exatamente. Aliás, pra você que não Eita. assistiu esse programa de domingo, o Tadeu já começou o programa falando o que a gente tinha falado no último vídeo. Que a votação tava muito apertada, que tinha aí mais de 16 milhões de votos só na última hora antes do programa começar. E que assim, teve um momento ali do programa que apareceu que tinha, até notei quanto é que foi aqui, menino. Quanto é que foi aqui? 900... Eita, até anotei e não sabe. 900 não sei quantos mil votos por minuto. Foi quase 1 milhão por minuto. Exatamente. Vamos comentar sobre tudo que aconteceu no programa de domingo. Vamos falar sobre a reação da Alane também, que já tá bem polêmica aí na internet. A Alane que quando ela é eliminada, ela começa a se debater e a falar, eu não mereço, e falar algumas coisas. A gente vai falar sobre isso também. E vamos falar sobre os 3 finalistas, Davi, Isabelle e Matheus. Vamos comentar sobre o discurso, né, o pedido de cada um pra vencer esse BBB. Sim. E também vamos falar sobre as enquetes. Então, se você gosta de Big Brother Brasil, gosta de fofoquinha, gosta de reality show, de entretenimento, meu nome é Filipinho. E eu sou a Voz do Além. Aqui a gente fala disso um pouco mais, vai ser um prazer te receber. Então deixa a sua inscrição aí. A gente tá rumo ao 100k. Big Brother vai acabar, mas a gente continua aqui fofocando sempre, com vocês. Amor. E a gente espera que vocês também continuem com a gente. Deixa seu joinha, seu like, seu comentário pra poder engajar. Ajuda muito o nosso trabalho e vamos que vamos. Vambora. O programa começou e aí logo depois de algumas coisas que ele foi mostrando e que a gente já tratou nos vídeos anteriores, aliás, se você não assistiu, depois dá uma olhada nos últimos vídeos, foi a hora então do Tadeu voltar, ele encerrou a votação e começou o discurso dele. Vamos ler o discurso do Tadeu, que dessa vez foi um pouco diferente. Foi. Porque ele começa falando do Matheus. E nos últimos discursos a gente até já tinha comentado sobre isso. O quanto o Tadeu começava falando de uma pessoa e aquela pessoa já era eliminada. Já era eliminada. Pelo menos as 3 últimas pessoas ele fez isso. E aí eu acho que a casa já tava se preparando pra isso. Sim. E ele foi lá e fez pegadinha do malandro. Exatamente. Não foi? Exatamente. Ele começa o discurso falando do Matheus e diz exatamente assim: eu vou retomar do ponto que eu larguei no último discurso. O discurso da Bia. Sempre é possível lapidar, ajustar, mudar. Sempre é possível promover alguma mudança, mas nem toda mudança é possível. Óbvio, né? Dá pra pegar a diferença? Certas mudanças vão além da capacidade física mesmo. Por mais que o cérebro humano seja capaz de se adaptar, certas coisas ele simplesmente não é capaz de fazer. Olhando daqui, esse experimento antropológico que é o BBB, parece muito claro que o cérebro do Matheus é incapaz de fazer uma maldade, é incapaz de fazer uma grosseria. Essa combinação da genética mais a criação que ele recebeu produziu um rapaz que é a imagem da pureza, gentileza, educação, humildade. Não que ele seja bobinho, quando é preciso ele reclama, até briga, sem quebrar nenhuma regra da diplomacia. Ele não é bobinho nem inocente. Com esse jeito fofo, ele é conquistador. Claro, incapaz de avançar o sinal. Respeitador acima de tudo, deixa uma ótima impressão em quem se envolve com ele. Nas provas, foi um cavalo. Quantas vezes eu me peguei dizendo, lá vem o monstro do Alegrete. Sempre favorito, venceu tantas disputas e todas que venceu terminaram em lágrimas, porque senão não seria o Matheus. E aí eu acho legal isso que ele pontua do sempre favorito. Que entenderam ali quando ele fala sempre o favorito. Não, e ao mesmo tempo, quando ele vem e traz vários elogios sobre o Matheus e daqui a pouco ele vai falar que ele é um finalista, isso também deixa eles lá dentro com menos certezas, né? Exatamente. E aí ele continua falando assim, o Tadeu: se alguém pode reclamar desse cidadão é que ele é bonzinho demais. Como é que disseram? Se matar um mosquito, ele pede desculpa pro mosquito. Como seria bom se o problema do mundo fossem pessoas boazinhas demais, incapazes de fazer uma maldade, incapazes de cometer uma grosseria, né? Bom, Matheus, eu tô falando muito de você, você já deve imaginar por quê, né? Aí todo mundo achou que ele ia sair. Sim. E aí o Tadeu fala, é porque você é finalista do BBB 24. E aí Matheus, né, assim, gente, claro, com muita emoção, começa a chorar bastante, fica bastante emocionado. Ao mesmo tempo você vê ao fundo ali a Isabelle e a Alane já se olhando, se apertando a mão, falando algumas palavras, uma pra outra, né, em relação a boa sorte e tudo mais, porque o paredão fica entre as duas.
que é o que a Sim. gente já tava falando aqui fora. Eu acho que nesse momento que o Tadeu, de alguma forma, deixa o Matheus fora do paredão, ele meio que já entrega. Eu acho que ele devia ter falado assim. Não sei, alguma coisa de tipo, independente da posição, Matheus, das porcentagens, você é finalista. Sim. Porque aí Aham. dá uma impressão, ao mesmo tempo que dá umas incertezas lá pra dentro, né, em relação a um possível favoritismo do Davi, que a gente aqui fora sabe que existe, fica claro assim Fica. também que o terceiro lugar vai ser ou entre a Alane ou a Isabelle, sim, aham. né? Porque você pensa assim, se o Matheus, se o paredão não ficou com ele, é justamente porque ele deve ser o primeiro ou o segundo lugar, Sim. né? Dá mais ou menos essa impressão. Eu teria se eu tivesse lá dentro da casa. Talvez sim. É porque nesse caso aí não dá pra saber se o Davi era o primeiro lugar, entendeu? Porque o Davi veio de uma prova. Sim. Não foi E o a gente Brasil tá falando que sobre colocou sobre o olhar, sobre o olhar deles lá dentro. Então, mas aí é o que eu falei, Matheus seria primeiro ou segundo. Sim. Entendeu? Nesse sentido. Sabe mais ou menos. Se eu tivesse lá dentro, eu ia. Nas minhas teorias, na minha fica, eu ia criar isso. Sabe o que eu falando em teoria? Quer dizer, não é muita teoria, não. Mas eu fico refletindo sobre umas coisas baseado nesse discurso do Tadeu. Tudo bem que a história do Matheus é diferente. Claro, cada um tem uma história completamente diferente da outra ali dentro do Big Brother. Mas é engraçado como o discurso, ele toma uma outra proporção dependendo de que momento é o jogo, né? Porque Sim. talvez, se fosse lá no meio do jogo, o Tadeu ia dizer pro Matheus, se o Matheus estivesse saindo, Sim. o Tadeu ia falar assim, faltou posicionamento, Sim. faltou não sei o que, faltou verdade. não sei o que lá. E aí, como ele tá na final, ele é muito bonzinho, ele é incapaz de cometer uma maldade, sabe? E mais mais ainda, o cérebro dele é incapaz. E mais uma vez, não é sobre um julgamento em relação às características do Matheus, mas o quanto essas características, durante o programa, pra todo mundo que tá aqui fora e sobre todos os participantes, né? Sim. Assim como aqui fora, por exemplo, se você perguntar pra mim uma característica minha, eu posso te dizer que às vezes a minha impulsividade, ela é um defeito e às vezes ela é uma qualidade. Uma qualidade. É exatamente isso que você tá falando, né? Depende da situação e do momento. Principalmente do momento. Exatamente. E aí então Tadeu vai pro discurso direcionado pra Alane e também pra Isabelle. E aí ele começa dizendo assim: Alane e Isabelle, duas representantes orgulhosíssimas do norte do nosso país. Belém e Manaus, Pará e Amazonas, Carimbó e Toada, Tacacá e Tucumã, Rainha das Rainhas e Cunhamporanga. Duas mulheres reconhecidas pela beleza. As duas com a vida profundamente ligada à dança. Uma no balé, a outra no boi-bumbá. Daí vem a marca registrada das duas. Uma levanta a perna, a outra lança sua flecha. E aí eu gosto da maneira como ele amarra o texto e ele deixa realmente, né? Elas têm muita conexão. Sim, mas é interessante porque durante o período da tarde, a Alane chegou a comentar, eu não sei com quem, ela falou assim, quando tava no paredão Luigi, eu e ela falou outra pessoa que eu esqueci, o Tadeu falou sobre as danças, sobre a nossa conexão. E aí a Alane achava que nesse paredão o Tadeu ia usar a questão cultural dos três. E de alguma forma ele relaciona isso, né? É verdade. Aí ele continua. As duas tinham no BBB um sonho e viveram intensamente esses quase 100 dias. As duas viveram momentos tensos. Curiosamente, foi quase no mesmo cantinho do gramado que cada uma viveu sua discussão mais acalorada. O momento em que cada uma mostrou que não fugiria da briga. Alane viveu um número maior de embates. Alane motivou um número maior de estalecadas e se tornou a favorita no paredão. Hoje é o nono quase um recorde histórico. Certo ou não, Isabelle mostrou personalidade para manter o padrão de jogo solitário que escolheu, mesmo com tanta gente tentando convencê-la a fazer diferente, inclusive seu maior aliado. Cada uma construiu uma grande amizade aí dentro, daquelas que ultrapassam as fronteiras do jogo, com seus altos e baixos, como acontece em qualquer relação, mas cada uma nunca desistiu de seu grande parceiro. As duas foram um ombro amigo, ouvido atento, foram colo, foram norte. E quer saber mais um lugar em que as duas mulheres se encontram quando são chamadas a falar de uma pessoa na vida delas?
a mãe. E aí elas nesse caem. momento elas desabam, né? Aí elas desabam. Choram muito e é justamente nessa hora da imagem. Uhum. É sempre a primeira pessoa que vem à cabeça. E ganhar esse prêmio pela mãe. Que vontade de dar orgulho a essa mãe tão amada. Como se fosse possível qualquer coisa diferente. Mamãe Aline e mamãe Jaqueline certamente estão neste momento com o coração explodindo de tanto orgulho. Porque aquilo que elas sempre souberam, agora o Brasil inteiro sabe também. Que as filhas delas são encantadoras, apaixonantes e merecem o mundo. Não é Cunhã, não é Alane. E aí o Voz do Além até comentou, né, que nessa hora a voz do Tadeu embargou, né? Ele ficou emocionado também, né? Ficou. Com a fala dele. E aí você via que a Alane retornava. A Isabelle ficou muito com a cabeça baixada, como tá na foto. A Alane retornava e ficava assim, meu Deus, por favor, meu Deus. Ela ficava pedindo muito nesse momento. E aí ele continua o final. Hoje, uma deixa o BBB, faz parte do jogo. Mas a luta foi boa demais. Isabelle, hoje é você que vai pra final do BBB. A Alane vem pra cá. E é dessa forma, então, que a Isabelle começa também a chorar e agradecer muito. A Alane começa a chorar. A Alane que saiu com 51% dos votos. É esse aqui que foi a média dela, gente, ó. A Alane ficou com uma média de 51,11% dos votos. No voto único, ela teve 50%, 50,21%. No voto da torcida, que é o voto que pode votar mais de uma vez, né? 52,02%. E a média da Isabelle foi 46,66%. E do Matheus 2,23. O Tadeu, antes de finalizar o voto, ele chegou a falar pra eles lá dentro da casa que já tinha tido mais de 1,5 milhão de votos no voto único, naquele voto por CPF. Então, mais de 1,5 milhão de pessoas, teoricamente, votaram aí, dentre um total de 187.957.364 votos. Então você viu aí que tava o público engajado. Eu não sei se foi o recorde da temporada, mas você via que tava engajado, né? tanto na votação quanto na repercussão do programa, Exatamente. né? E eu acho que a maneira como o programa hoje foi amarrado, o discurso do Tadeu, esse discurso pro Matheus e depois pra elas, eu acho que deixou bem emocionante, assim. Sim, deu um gás, assim, pra finaleira, sabe? Também acho. Achei que foi bem bom. E é interessante também falar que o próprio Fantástico, quando tava terminando, tô tentando pegar aqui, né? O próprio Fantástico teve até uma matéria do G1, ó, após queda de energia, o Fantástico falou que 85%, se eu não me engano, né? Ficou sem energia. Manaus fica sem. Olha aqui, ó. Foi Manaus. Após queda de energia, bairros de Manaus ficam sem água durante o domingo. Manaus fica sem energia elétrica em vários pontos da cidade no domingo. Vários bairros. E se eu não me engano, a Poliana, no Fantástico, falou 3 cidades próximas também. Então, assim, isso era uma coisa que tava preocupando muito a torcida da Isabelle, porque é claro que ela tem uma torcida espalhada pelo Brasil todo, mas a gente via aí um engajamento muito forte das cidades da Alane, da Isabelle, do Matheus, né? Em prol de ajudar os estados, né? Muito movimentados. Então isso era uma coisa que as pessoas comentavam bastante na internet. Mas a Alane sai aí com esses 51% dos votos. O que acontece, gente, é que quando a Alane ela vai cumprimentar e vai se despedir da casa, tem um determinado momento que ela se debate ali na cabeça e ela começa a falar, eu sou péssima, eu não presto pra nada. E aí a Isabelle e o Matheus, que estão próximos a ela, tentam acalmar a Alane, e aí ela continua falando isso durante algum momento, até que ela fala, não, eu vou abraçar todo mundo, eu vou sair. E aí ela se levanta e começa a abraçar as pessoas e ir pra direção à porta. A Isabelle fica tentando consolar, falando algumas palavras pra ela. E ela fica alternando uns estados de seriedade, de tentar uma seriedade, né? Não, gente, tudo bem, não sei o quê, mas eu vou fugir, eu vou me esconder, ninguém vai me ver. Ela fica falando algumas coisas nesse estilo, até que ela sai, então, da casa e é recebida pelo Tadeu lá no palco. Sem falar que nesse percurso todo, desde que o Tadeu fala que ela foi eliminada, até a porta, ela cita a mãe dela umas 25 vezes. Eu não vou dar orgulho pra minha mãe, algumas eu coisas acho que nesse o que sentido. A coisa que pega mais ela, mais a saída dela, é a mãe dela. Isso ela deixa bem... Inclusive, eu acho que durante o programa todo, ela cita a mãe dela como uma pessoa que... eu perdi uma prova, o que minha mãe vai achar? Eu não sei o quê. E principalmente nas situações que não eram boas, né? Não é? Sim. O Tadeu recebe ela, assim, com...
de uma maneira muito sensível, né? Falando que não é pra ela falar mais isso, que a mãe dela tem muito orgulho dela, que ele sabe porque ele tá aqui fora e vê e tudo mais. Assim, é interessante pontuar, gente, porque quando a gente grava esses vídeos, a gente grava logo após o programa. Então, o que você tá ouvindo aqui da gente, independente do horário que você tá assistindo, se é 10 minutos depois que o vídeo foi lançado, ou algumas horas depois, são as nossas primeiras impressões. Sim. Então talvez você esteja assistindo esse vídeo depois que você já viu o bate-papo com o Eliminado, você já viu a Alane no café com a Ana Maria, já viu algumas repercussões e talvez a opinião até da gente mude. Sim. Por isso que a gente sempre fala que aqui só vale, as opiniões de Big Brother valem 30 minutos. Ou menos. Ou menos, que é geralmente o tempo que a gente grava o vídeo, sobe o vídeo, faz a thumb, são 30 minutos. Aí às vezes quando posta a gente já fala assim, nossa, eu falei um negócio que eu ou acho que eu já queria ter acrescentado ali. Exatamente. Então o que eu posso dizer sobre essa primeira impressão, sobre o que aconteceu em relação a Alane, na minha concepção, é muito do que o Voz do Além acabou de dizer também, sabe? O que eu fico muito pensando é o seguinte, a primeira coisa que eu me lembrei quando eu vi a imagem dela foi foi engraçado isso, porque eu lembrei na madrugada. Quando eles receberam pizza, teve um momento que ela e a Isabelle começaram a arrumar a cozinha, e aí a Alane vira pro Matheus e fala assim, você não vai ajudar não, Matheus? Eu achei que você ia ajudar. E o Matheus se levanta. Aí a Isabelle fala assim, tadinho, que maldade. Tudo na brincadeira. Aí a Alane vira e fala assim, que maldade, nossa, não é assim também não. Ela fala mais ou menos uma coisa assim. Aí ela fala assim, nossa, assim, aí eu entro na neura, que eu vou ficar pensando. Lá fora eles vão pensar que eu tô chamando o Matheus de maldoso porque eu quero que ele saia. E aí ela fala isso. E aí isso me vem já muito... teve outras situações parecidas, né? Quando ela briga com a Beatriz por conta da maquiagem, ela fala, vão pensar lá fora que eu sou tal coisa. Péssima amiga. Né? A Alane, ela sempre ficou o programa todo falando muito sobre a aprovação do público. O que é claro que dá uma margem de interpretação pra gente que tá assistindo e que tá ali julgando, claro, porque quem entra no Big Brother sabe que tá entrando pra ser julgado, dá uma interpretação da gente que é uma pessoa que não é espontânea, que pensa muito no que vai fazer, o que acaba trazendo uma tentativa de ser certa demais, não ser uma pessoa inteira ali naquele momento. E que se ela não tiver a aprovação do outro, ela não é ninguém, então, aí, é claro que cabe esse julgamento, eu entendo essas interpretações também. Sim. Só que eu também fico muito pensando por esse outro lado, assim, né? Ela já trouxe algumas vezes no programa, como Voz do Além falou, a criação dela no balé, a competitividade feminina, que lembra alguma vez quando ela e Vanessa Lopes falavam muito sobre a Isabelle. Ela já teve um atrito com a Isabelle sobre isso, e elas chegaram a conversar em relação à competitividade feminina e tudo mais. E eu fico muito pensando nisso, e o quanto ela, às vezes, traz a mãe dela dentro da fala dela, nesse lugar de disciplina, de fazer o certo, sabe? De estar a todo momento. E a primeira coisa que me vem à de cabeça... penalidade também, né? Muitas vezes. Sim, o que faz ela se culpabilizar por tudo. Sim. E aí, assim, nessa primeira impressão, o que eu tento... a relação que me vem à cabeça de primeira é justamente isso, assim. Sobre esse olhar, esse primeiro olhar e esse olhar tão importante, né, dessa relação dual mãe e bebê, o quanto esse olhar dessa mãe também não é esse olhar desse público, né? E o quanto, quando a Alane fala, como que vão pensar de mim lá fora, na verdade, nas revivências da vida dela, nas tentativas de curar seus traumas, não é falando o que minha mãe vai pensar de mim, né? É como se a mãe fosse o todo, né? Exatamente, já que pro bebê a mãe é o todo, né? Sim. A mãe é aquele seio que alimenta, que dá colo, que afaga. Sim. E o quanto a gente fala isso muito aqui nos nossos vídeos, né? Quanto a gente, ser humano, vai revivendo essas coisas durante toda a vida nas outras relações. A maioria das coisas que a gente vive é revivência, na verdade, né? São tentativas de fazer algo diferente, ou então não conseguindo sair das repetições do que a gente sempre fez. Sim. Né? Então eu penso muito nesse primeiro momento dessa forma, sabe? Assim, o que aconteceu ali, que pra mim me deu um certo incômodo quando eu assisti, não foi uma coisa... Também. Eu olhei assim, achei... Porque foi muito rápido e eu tava tentando entender. Então numa primeira impressão é isso que me vem. Isso já sempre me incomodou, na real. Essa coisa dela trazer a mãe dela em momentos de, tipo... E a mãe dela tendo essa representatividade que ela deixa clara, assim, do que eu falei, de penalidade, né? Só que dessa vez eu acho que foi pior porque ela se agride, Não, né? De certa maneira, ela se agride. Fisicamente, né? E sabe o que é interessante pensar também? É que o discurso do Tadeu pontua a mãe.
do meio pro final. Então, Sim. o quanto isso não pesou também Eita, demais. pra que isso viesse à tona, Exatamente. né? Foi um gatilho. Exatamente. Aham. Então, espero muito que a Alane tenha aí o sucesso na vida dela, né? Saiu do jogo, a gente sempre Uhum. pensa isso pra todo mundo. É E isso. ela roda a roleta do Stone aí pra ver o prêmio final. A roleta ia de 100 mil a 100 mil. 580 mil. Isso. A roleta para em 500 mil reais e o prêmio vai pra 2.920.000 Se reais. fosse 580, ia pra 3 milhões redondinho. Ia. Mas Olha o aí, Tadeu que lindo. fala que esse é o maior prêmio aí de um reality show da TV brasileira, Ai, ainda né? acho pouco, gente. Gente, Ai, podia ser uns 5 milhões, 2 Tadeu. milhões é pouca coisa? Não, não é. de jeito Mas nenhum. pra tudo que passam por ali. Pra todo tem- o dinheiro que o programa movimenta. Exatamente. A pessoa se expõe toda, passa aí altos e baixos, mais baixos do que altos. Mais baixo do que E alto. só vai levar isso. É verdade. Né? É verdade. Que Mas aí isso? estamos então com os 3 finalistas. Olha eles Matheus, aí. Davi e Isabelle chegaram aí à grande final do Big Brother Brasil e tiveram 60 segundos pra dizer pro público por que eles merecem então ganhar esse prêmio. Gente, eu acho que nesse momento é pior do que os 30 segundos pra dizer por que você não merece sair. Sim. Porque deve passar pela sua cabeça várias coisas pra dizer, mas a adrenalina toma conta de um jeito que você depois vai ficar igual a gente falando sobre os vídeos. Você fica, eu esqueci de falar tal coisa, eu podia ter falado mais sobre tal momento, né? Por exemplo, o Davi. Foi num fôlego só. Fui! Eu acho que ele só respirou uma O vez, Tadeu cara. até falou, nossa gente, vocês não estão respirando, vocês estão Quê? conseguindo de uma vez É. só. Então vamos falar assim, só o principal desse 1 minuto que foi dito. Ó, o Davi disse o seguinte. Vim aqui com o objetivo de ser um médico, de ser um doutor e de dar orgulho à minha mãe. Vocês aí em casa viram toda a minha garra, minha determinação e confiança. Eu não fugi do jogo em nenhum momento. A Isabelle falou. Minha mãe é o retrato de muitas mães brasileiras. Carrego aqui comigo o orgulho de ser uma mulher nortista, amazonense, manauara. Trago isso com muito orgulho. E o Matheus. Vivi uma vida cheia de angústias, cheia de aprendizados. Cheguei aqui com o objetivo de mudar a vida da minha família e com o ideal de carregar esse jeito de falar e esse jeito de ser do campo. E é isso que eu vou carregar pra onde eu for. Então são 3 pessoas que agora vão buscar o voto aí nosso, né, enquanto público, Sim. pra quem você quer que vença. Então agora o voto não é pra eliminar, o voto é pra quem você quer que vença o BBB 24. Davi, Isabelle e Matheus. São eles. São eles tentando a preferência do público. Vamos dar uma olhada já nas primeiras votações? Vamos. Porque já temos aqui as primeiras votações. Aliás, a gente colocou na aba comunidade a nossa enquete. Depois você vai lá e vota. Já tá com 9,8, eu não tô quase nem 10, enxergando direito. quase 10. 9,8 mil votos. Não esquece de deixar também o seu like. E Davi tá com 78% pra vencer. Isabelle com 7% e Matheus com 14%. Sim, seguindo o que a gente já previa aqui, né? Mas é uma diferença aí bem considerável. Vamos dar uma olhada também na enquete do UOL. O UOL, que a gente sabe que tem uma enquete muito famosa, já tá com 176 mil votos. E Eita. Davi com 67%, Matheus com 20% e Isabelle com 12%. Nossa, eu achei que o Davi ia ter mais, sabia? É. Vamos ver no decorrer dos dias, né? Sim, Porque ainda sim. tá fresco. Sim. Mas eu achei que ele ia ter mais de 80, pelo menos. Mas agora a gente tem que entender também que existem votos, somas de torcidas. De alguma forma, a torcida de Isabelle e Davi sempre estiveram muito juntas. Agora elas se separam. Uhum. E Matheus vai ter a torcida dos fadas, né? Alane, Beatriz, o Marcos, Sim. não, Marcos talvez não. Alane, Beatriz, Denisiane eu não sei. Mas assim, vai ter uma torcida, eu acho, ali pro Matheus, Você sabe? acha- Giovana já vai pra Isabelle. Eu acho que a torcida do Davi, dos outros participantes, eu não sei quem vai se posicionar. isso Depois que a eu gente ia tem que falar. ver sobre isso É isso também. que eu ia falar, porque aí só tem fada, né? É. Você acha que gnomo, alguém que torcia pro... As torcidas de gnomos estão aí nesse meio? Não. Não, já foram embora. Mas assim, a pessoa que gosta do BBB, ela vai escolher alguém pra tomar um partido, mesmo que seja contra a outra pessoa, entendeu? Mesmo que ela não queira que alguém ganhe, pra a outra pessoa não ganhar, ela vai votar nesse alguém. Que seria o caso das pessoas que estão indo ali no segundo lugar, no Matheus. Não sei, às vezes a pessoa não gosta do Davi, e aí ela vai tentar votar ou no Matheus
ou na Isabelle. Se a Sim. pessoa não gostar do jogo da Isabelle, ela vai com a maioria das pessoas, talvez ela vote no Davi. No Davi, E é. aí, sabe, vai fazendo meio que isso, assim. Então, vamos tentar entender como vai seguir essas votações. Vamos observar a madrugada. Eles que terminaram o programa aí, já vendo um vídeo sobre Sim. eles no telão, recebendo um livro com algumas Nossa, coisas. mas imagina a sensação. Imagina. Gente. Eram 26 pessoas, Eram Felipe. 26 pessoas. Você deixou 26 pessoas. 23 pessoas pra trás. É. Cara. É uma emoção Primeiro muito grande. você é selecionado. Que já Que é muito milhares. difícil. Depois você chega na final, meu amor. Isso deve ser mais difícil do que ganhar na loteria. É tão difícil quanto. Nossa, pelo Mas amor de assim, Deus. olha, na loteria eu te confesso que é muito difícil porque eu tento vários anos e não consigo. A gente continua acompanhando aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E a Sim. gente volta o quê, voz A galera? qualquer momento. Um beijo.